Bom, boa noite, pessoal. Boa noite. A gente vai começar essa aula. Aí, para isso, eu queria só um feedback de vocês, se vocês estão conseguindo ver essa minha tela branca. Eu estou. Eu também estou vendo. Pronto, beleza. Então eu vou colocar aqui a data de hoje. Hoje é dia... Opa, tem que mudar aqui a tinta. Deixa eu mudar aqui. Hoje é dia 17/4. Pessoal, na última aula, a gente viu um teorema, na verdade, acho que dois teoremas, né? A gente viu o princípio da superposição, né? Que nos dá o teorema da superposição, que é se você tem fontes, né, num circuito, você pode considerar cada fonte isoladamente e somar os resultados que cada uma dessas fontes fornece a um determinado elemento do circuito. E na sequência a gente viu o teorema de Thevenin. O teorema de Thevenin é aquele que a gente substitui um circuito mais complexo por um circuito equivalente de Thevenin, né? Então, o circuito equivalente de Thevenin, ele é uma fonte em série com uma resistência. Hoje nós vamos trabalhar o teorema de Norton. Então, em que consiste o teorema de Norton, né? Ele é semelhante ao teorema de Thevenin. Se eu tenho aqui, um circuito mais complexo, que pode ter nesse circuito complexo, eu posso ter várias resistências, eu posso ter várias fontes, fonte de tensão, fonte de corrente. Eu posso substituir esse circuito complexo. Então, eu tenho um circuito complexo aqui, com muitos elementos ligados numa resistência aqui, que é onde eu quero, na verdade, fazer o meu estudo. Eu quero fazer o estudo em cima desse componente, que é o RL. Só que, às vezes, o circuito é muito complexo, né? Então, eu quero trocar esse circuito complexo aqui por um circuito mais simples. Então, quando eu estou com o meu circuito complexo, a gente viu na aula passada que eu posso trocar ele por uma fonte de tensão em série com uma resistência. Isso é o teorema de Thevenin. No teorema de Norton, eu também vou trocar esse circuito complexo por uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência. E aqui a minha resistência de carga RL. Então, aqui eu vou ter o seguinte, todo esse pedaço aqui, que eu estou circulando de vermelho, que é só uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência, está substituindo todo esse circuito complexo aqui, Com todo o meu circuito complexo, eu troquei ele todinho só por uma fonte de corrente em paralelo com a resistência. E aí eu consigo estudar esse RL de uma maneira bem mais fácil, sem precisar do circuito complexo, só dessa fonte de corrente e dessa resistência. E quem é essa fonte de corrente, né? Essa fonte de corrente é o que a gente chama, deixa eu trocar aqui a cor, é a corrente de Norton, é o IN. E quem é essa resistência aqui? É a resistência de Norton. Então, eu tenho que calcular, nesse circuito complexo, quem é a corrente de Norton equivalente dele e quem é a resistência de Norton equivalente desse circuito complexo. E aí eu troco o circuito complexo só por essa fonte de corrente e resistência em paralelo.
Tá, mas aí como é que a gente faz isso? Quais são os passos, né? Os passos para a gente fazer essa troca desse circuito complexo por esse circuito mais simples aqui, ó. Então tá aqui, ó. Circuito simples. Os passos para eu fazer isso, o primeiro passo é retirar a carga. Opa. O primeiro passo aqui, ó. Retira a carga. Aplica um curto e calcula essa corrente de curto. Essa corrente de curto que eu vou calcular vai ser a corrente de Norton do equivalente de Norton. Então, esse é o primeiro passo. Eu vou retirar a carga, né? Eu tiro a carga fora, no caso aqui o RL, eu tiro fora. Aplico um curto no lugar, eu fecho um curto-circuito aqui, ó. E calculo essa corrente de curto aqui, ó. A corrente de curto vai ser a corrente de Norton. Tirando essa carga. Esse é o primeiro passo. Tiro a carga, aplico um curto-circuito e calculo essa corrente no curto. Essa corrente vai ser o IN. Segundo passo, semelhante lá ao Thevenin, né? Eu retiro agora o curto. Aí, ó, zero as fontes, tipo que a gente fez lá no Thevenin, zero. Tá zero, né? Zerar as fontes. E calcula a resistência entre os terminais. Isso aí vai ser a minha resistência de Norton, que é igual à resistência de Thevenin. Esse processo, passo número 2, é o mesmo passo que a gente viu lá no Thevenin. Eu retiro o curto, retiro a carga está fora, zero as fontes, e calculo a resistência entre os terminais. A gente chamou lá, ó, os terminais aqui de A e B. Os terminais quando eu tiro a carga. Então, posso manter essa mesma nomenclatura. Aí eu tenho calculado o IN e tenho calculado o RN. Aí, ou seja, eu tenho esse meu circuito completo. Porque eu tenho o IN, ó, que é a fonte de corrente de Norton, e tenho o RN, que é a resistência de Norton. Aí eu tenho esse circuito equivalente completo. Então, o que a gente vai fazer agora para ficar mais claro isso? Vamos fazer um exemplo. Vamos passar aqui, ó. Aqui adicionar uma nova folha. A gente vai fazer o seguinte, um exemplo aqui. Então, vamos lá, ó. Exemplo. Aí fica mais claro, né, no exemplo. Calcule o equivalente de... Aqui. Aqui ele. Calcule o equivalente de Norton. Vamos calcular o equivalente de Norton para esse circuito aqui, ó. Então tem uma fonte de tensão. Deixa eu descer um pouquinho mais essa fonte. Eu tenho uma fonte de tensão aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer quadradinho bonito, né? Então tem aqui, ó, uma fonte de tensão aqui. Aí vou ter uma resistência bem aqui. Tem uma fonte de corrente aqui. Vou ter uma resistência aqui também.
Aí aqui... Ok. Aí eu vou fechar aqui o circuito. Tá bom. Aqui eu tenho uma resistência. Aqui eu tenho 15 volts, ó. 6 quiloohms. Aqui uma fonte de corrente para cima de 5 miliamperes. Aqui eu vou ter que deletar um pedacinho disso. Aqui eu tenho uma resistência, ó, de 2 quiloohms. E aqui eu tenho a resistência da carga. É o RL. Então eu quero saber o equivalente de Norton para esse circuito aqui. A carga é o RL, né? Então o que eu vou fazer? A primeira coisa é eu retirar a carga e aplicar um curto. Então vamos lá. Eu vou copiar esse circuito sem a carga. Então tá aqui o circuito, ó, sem a carga. Eu deletei alguma coisa aqui, foi? Eu deletei o enunciado da questão, não foi? Faz tempo que eu fiz isso? Não, tá aqui. Sem querer, eu deletei o enunciado da questão. Nem eu tinha visto que tinha feito isso. Pronto. Tá aqui. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Tá aqui o circuito sem a carga. Eu retirei a carga, né? Aí agora eu vou passar o curto, ó. Tá aqui o curto entre o terminal A e o terminal B. Aí essa corrente de curto vai ser o Indy Norton. Aí eu tenho que resolver esse circuito aqui, ó. Só que tem um detalhe aqui, ó. Quando eu passei o curto, né, ó, o que aconteceu com esse resistor? Esse ponto aqui é A, né? Ó. Esse ponto aqui eu chamei de B, mas se você observar, esse ponto B também é o ponto A, porque aqui é um fio, ó. Então aqui é A, aqui é A, o B também é A, e aqui também é A. Aqui por quê? Porque é tudo fio, né? Eu só mudo de letra quando eu encontro um componente. Aqui é tudo fio, é a mesma letra, ó. Então esse resistor de 2K, ele está entre A e A. Ou seja, é como se eu estivesse na protoboard. Digamos que eu tenha a protoboard aqui. Eu tenho a protoboard aqui, com os furinhos dela, né? Ó. E aí eu peguei um resistor e liguei ele. Liguei um resistor, as duas perninhas do resistor eu liguei no mesmo furo. Aqui. Não deixa. Quando eu faço assim esse tracejado, ele pensa que eu estou querendo apagar ali a coisa. Bom, mas é como se eu tivesse um resistor aqui, ó, que eu estou juntando as duas pernas dele. Esse resistor, ele não faz o circuito. Para eu ter um resistor participando do circuito, né, ele tem que estar entre dois pontos diferentes. É a mesma coisa de eu pegar aqui, ó, daqui, desse ponto aqui, ligar um resistor aqui assim, ó, nesse ponto. Se eu liguei um resistor aqui de um ponto para o mesmo ponto, né, a diferença de potencial nesse resistor é zero. Que a diferença de potencial é a diferença entre a tensão entre os dois pontos. Se aqui for 10 volts, eu tenho de um lado 10 volts, do outro lado 10 volts. Eu tenho, né? Aí a DDP em cima do componente seria 10 menos 10, que daria 0 volts.
Ou seja, esse resistor, na verdade, ele está fora. Se não tem nenhuma tensão nele, não vai ter nenhuma corrente nele. Então, não tem tensão, não tem corrente, ele está fora. É o caso desse resistor aqui, depois que eu passei o curto. Quando eu passo o curto aqui, ó, esse resistor fica entre o mesmo ponto, ó. Aí não vai ter tensão nele, não vai ter corrente, ele vai estar fora. Ou seja, eu tenho duas malhas. Opa, pois não. Eu não sei se o senhor está sinalizando o que o senhor está explicando, é porque eu não estou vendo nada. Tipo, É. Você não está conseguindo ver? é porque só aparece a figura e o senhor falando. Tipo, não. Eu não vejo o senhor sinalizar nada Eu sei. Você está no celular ou no computador? no computador. Computador, né? Aí não está aparecendo. Não, agora que apareceu o X no resistor, o 2 De ohms. 2K. Professor, é como se estivesse lagando, o meu também tá. Ah, é Tá atrasado, né? Tanto que eu perdi o senhor fez quantos passos na explicação do circuito de Norton? No início? Não, Só vi um. nesse exemplo, eu só fiz. Aliás, está começando o primeiro nesse. Que eu tirei a É, né? carga, ó, L, Mostra aí a página anterior, só para eu ver. passei um curto. Ah, aqui foi na página anterior, né? É. Eu vi só um passo. Pronto, são dois, ó. Ó, não tô Não nem mudou vendo ainda segundo. pra mim. Não apareceu, não. Apareceu Tá agora. Ó, carregando, né? Eu não vi eu o não vi segundo. nada disso, eu só vi até o Vou fazer assim. que calcula essa corrente. Eu acho que eu achava tô que com era na outra. internet. Acho que eu tô com outra máquina ligada na minha rede aqui. Eu vou desligar essa outra máquina, porque pode ser que seja a minha internet, sabe? Deixa eu desligar aqui, peraí. Aham. É, eu acho que era assim, ó, porque o mediamento tava normal. É, aqui também tá normal. Não tá entendendo nada. Nem eu tava aqui doidinho. Quando tu falou, eu tava entrando pelo celular pra ver se era o computador. E eu lá e Aham. vai, o professor falando e ele fazendo as coisas e eu não via. Que diabo é isso? Vamos ver aqui, pessoal, ver se melhorou agora. Eu vou passar a página, aí vocês me dizem quando que atualizou para vocês. Vou passar agora. Beleza. Atualizou aqui. Eu vi todo esse movimento aí que o senhor fez. Mexe aí de Oi, novo. isso, viu? Mexe Era de a minha novo lá. outra máquina. Ó, Pronto, voltei. agora sim. Ah, passei. Ó. Agora sim. Eu vi normal. Deixa eu só explicar de novo aqui, né, essa página anterior. Então, eu tenho um circuito complexo aqui, deixa eu botar de vermelho, ó. Então, eu tenho esse circuito complexo. E o teorema de Norton, eu vou trocar esse circuito todinho, ó, por uma fonte de corrente e uma resistência de Norton. Para isso, né, essa resistência de Norton aqui. O circuito complexo vira um circuito simples. Para isso, eu tenho só dois passos. O primeiro passo é retirar a carga. Aí eu aplico um curto onde eu tirei a carga e calculo a corrente nesse curto. Essa corrente vai ser o IN. O segundo passo, como eu já calculei o IN, eu não preciso mais do curto. Aí no segundo passo eu vou retirar o curto, vou zerar as fontes e vou calcular a resistência entre os terminais da carga. Essa resistência vai ser o R de Norton. Então, é esses dois passos. Eu acredito, viu, pessoal, que na gravação vai ficar normal. Porque como a gravação ele grava local na máquina, né? Então a Gravar. gravação não vai ter atraso, não. Acho que esse atraso que teve foi só na transmissão mesmo. Sabe? Isso. Foi só no vídeo, porque a voz tava normal também. Foi, né? Então, pronto. Norton, aparentemente é mais simples, porque é só esses dois passos. Vamos agora à análise, né? Então, tem esse circuito aqui, ó. Só que eu quero o equivalente de Norton dele.
Então, eu vou tirar aqui a resistência fora. Vocês conseguem ver esse X aí que eu passei na resistência? Aham. O X vermelho? Uhum. Eu vejo. Tá. Então, eu vou tirar essa resistência fora, essa do X vermelho, e vou passar um curto no lugar dela. Aí eu fiz isso aqui, ó, no circuito aqui de baixo. Então, aqui eu vou ter, ó, um curto, que vai ser a minha corrente de Norton que eu quero encontrar, é a corrente desse curto. Quando eu passei o curto, aqui, ó, aí o que aconteceu, né? Passei o curto aqui, aí essa minha resistência de 2K, ela perdeu a serventia, essa resistência aqui de 2K. Por que ela perdeu a serventia? Porque quando eu passo um curto, ó, ela fica, a resistência fica ligada entre os dois pontos do curto. Ou seja, qual é a tensão desse ponto para esse? É 0 volts. Essa resistência está ligada em 0 volts, porque é o mesmo ponto. É a mesma história lá do passarinho, né? Que está com uma perna aqui num fio e a outra perna no mesmo fio. Aí ele não leva choque, né? Por quê? Porque a DDP no mesmo ponto é 0 volts, aí ele não leva choque. Agora, se o passarinho ele conseguisse, né, botar uma perninha num fio e a perna no outro, aí ele ia ter aqui, ó, 220 volts, aí ele iria morrer, né? Mas como ele está aqui com as duas perninhas no mesmo fio, a DDP é 0 volts, não passa nenhuma corrente por ele, ele não sente nada, é como se ele estivesse fora do circuito, ele não participa do circuito. Da mesma forma foi o que aconteceu com essa resistência aqui de baixo, né? Ela tá entre, as pernas dela tá entre o mesmo ponto, então a DDP é 0 e ela cai fora do circuito. Então eu vou ter o que para resolver aqui, né? Eu quero essa corrente N, ó. Então eu vou fazer pelo método das malhas, vou calcular o I1 e o I2. Então vamos lá. Método das malhas, RI é igual a V. Então, quem é a minha resistência? O R11, conjunto de resistências aqui da malha 1. Eu só tenho o 6K. Então, aqui é 6K. R12. R12 é a resistência comum entre a malha 1 e a malha 2. É aqui, ó, nesse braço central. Eu não tenho nenhuma resistência. Então, é 0. R21 é 0, porque é o mesmo R12. E R22, ó, eu vou somar as resistências desse caminho aqui, ó. As resistências do caminho da malha 2, ó. Não tem nenhuma resistência nesse caminho. Então é 0 também. Aqui, ó. Aí isso vai ficar multiplicado por I1, I2. E agora eu vou ter as tensões de fonte, né? Então, tensão de fonte aqui da malha 1. Tensão de fonte da malha 1, ó, aqui eu tenho mais e aqui tenho menos. Quando eu venho no sentido da corrente, aqui, ó, vou do menos para o mais. Eu tenho uma elevação de 15 volts, então aqui eu vou ter 15 volts. Continuando aqui no sentido da malha 1, essa fonte de corrente, ó, como a corrente está para cima, ela sai do mais e o menos fica aqui embaixo. Então, se eu for seguindo aqui, ó, o sentido da malha, eu vou do mais para o menos. Ou seja, eu vou ter uma queda. Uma queda de quantos volts? Eu não sei, porque essa corrente, essa fonte é de corrente. Então, se eu não sei qual é a tensão, eu vou chamar de Vx. Então, eu vou ter aqui, ó, uma queda de Vx. Aqui eu vou botar de preto mesmo, né? Ok, vamos aqui para a malha 2, né? Se eu seguir aqui o sentido da corrente, ó, eu vou ter essa fonte indo do menos para o mais, ó, do menos para o mais. Então, do menos para o mais é uma elevação. Qual é a tensão? Vx, né?
Então, aqui é mais, deixa eu botar preto. Mais Vx. Ok, eu tenho Vx em cima e embaixo, eu posso somar as duas linhas. Então, eu vou ficar assim, ó. 0 mais 6K vai dar 6K aqui em cima. 0 embaixo mais 0 embaixo, mais 0 em cima, vai me dar 0 aqui, ó. Tá dando para acompanhar? Estou somando a linha de baixo, ó, com a linha de cima. Aí aqui vai ficar I1, I2. E aqui nas tensões de fonte, ó, quando eu somar o mais Vx com o menos Vx, o Vx vai embora. Vai ficar só 15. Aí está faltando uma linha aqui embaixo. Essa linha aqui de baixo, ó, eu vou pegar lá do Vx, que foi o elemento que eu acabei de eliminar. Então vamos lá no Vx. Ó. O Vx é esse elemento aqui. Ó. Vou pegar aqui uma outra cor. Esse verde aqui. Então, observe, a minha corrente ela é de 5 miliamperes para cima. Então, eu posso dizer que se eu pegar o I2 aqui e subtrair do I1 que está descendo, o I2 que está subindo menos o I1 vai me dar os 5 miliamperes para cima. Então, essa minha equação, bem aqui, ó, é I2 menos I1 igual a 5 mil. Que é a mesma coisa se eu colocar na ordem, né? Menos I1 mais I2 é igual a 5 mil. Está aqui a minha equação auxiliar. Então, o I1, que é o primeiro elemento, é menos 1. Aqui, ó. E o I2, que é o segundo elemento, é mais 1. E depois da igualdade, eu tenho 5 mil. Aí, se eu resolver isso aqui, ó, eu vou encontrar o I1 e o I2. Vamos resolver. Compartilhar aqui a calculadora com vocês. Dá para ver aí a calculadora? Tá dando para ver a calculadora aí? Dá sim, professor. Pronto, beleza. Então, ó, eu vou ter o primeiro, eu vou clicar no verde, matriz, para poder resolver o sistema, né? Aí meu primeiro elemento é 6.000, que é 6K. Meu segundo elemento é 0. E o meu terceiro elemento é 15. É a primeira linha lá do meu sistema matricial. Aí eu botei seta para baixo. Aí agora eu vou ter um negativo, ó. Na segunda linha, o primeiro elemento, um positivo e 5 mili, que é 0,005, né? 5 mili. Esse é o meu sistema, aquele mesmo sistema que a gente acabou de montar. Aí eu vou dar um Enter final para sair aqui desse Excel, né? E aí venho MTH, aí venho MAT, FACT, RREF. Aí ele vai me dizer aqui, ó, que a corrente I1 é 0,0025. E a minha corrente I2 é 0,0075. Ou seja, a minha corrente I1, ó, se eu olhar aqui, o primeiro resultado é 2,5 miliamperes. E a corrente I2 é 7,5 miliamperes, se eu fizer a conversão para mili, né? Então, 2,5 mili I1, 7,5 mili o I2. Então, vamos voltar lá para a nossa tela. Então, meu I1 deu 0,0025 amperes,
que é igual a 2,5 miliamperes, e o I2 deu 0,0075, que é igual a 7,5 miliamperes. Então, a minha corrente de Norton, ó, não é a corrente do curto aqui? É a corrente do curto. Quem é a corrente do curto? É o I2, né? O I2 é a corrente da malha 2, é a própria corrente de Norton. Então, 7,5 milha é a minha corrente de Norton. Agora eu preciso da resistência de Norton. A resistência de Norton eu vou fazer nesse circuito aqui de cima, porque não dá para eu desenhar de novo, tá? Então eu vou aproveitar esse circuito de cima aqui, ó. E vou fazer a resistência de Norton por ele aqui, ó, por esse. Então o que eu vou fazer? A gente retira a carga, retira o curto, né? Então vai ficar, ó. Vai ficar assim. Aí a gente zera as fontes. Zerar uma fonte de tensão, né? Zerar uma fonte de tensão é passar um curto nela. A gente viu isso na aula passada. Então eu vou pegar e deletar essa fonte de tensão e vou passar um curto. Tá aqui. E zerar uma fonte de corrente é abrir o circuito dela. Então vou pegar aqui a fonte de corrente e vou abrir o circuito dela. Está aqui aberto, ó. Então, esse é o meu ponto A, esse é o meu ponto B, né? Eu tenho que ver a resistência olhando daqui, ó. Menino do olhão. Olhando para cá, qual é a resistência que eu vou ter, né? Que eu vou ver. Então, esse ponto é A, aqui é A também, que é só um fio, e bem aqui é A também. Se aqui embaixo é B, aqui também é B, aqui também é B, aqui é B, porque é tudo um fio isso aqui, ó. Subindo aqui também eu vou ter B, e aqui eu vou ter B. Então esse resistor de 2K, ele está entre A e B. O resistor de 2K. O resistor de 6K também está entre A e B. Então esses dois resistores, eles estão em paralelo. É como se eles estivessem assim, ó. Aqui eu tenho ponto A, aqui eu tenho ponto B, eu vou ter aqui um resistor. Vixe, que resistor feio. Eu vou ter um resistor aqui. E um outro resistor aqui. Um de 6K. E um de 2K. Ambos entre A e B. Então eles estão em paralelo. Então quem vai ser o meu R de Norton? É o paralelo entre 6K e 2K. Como é que eu calculo o paralelo? É o produto pela soma. Então vai ser, ó, 6K vezes 2K sobre a soma de 6 com 2, 8K. Ok, o K de cima eu corto com o K de baixo, vai ficar 2 vezes 6, 12, sobre 8. Se eu dividir por 4 em cima e embaixo, eu vou ter 3, né? 12 por 4 dá 3, 8 por 4 dá 2. 3 meios. Né? 3 meios de ohm. Ok, então quem vai ser a minha resistência, o meu circuito de Norton final, né? Meu circuito de Norton final vai ficar assim, ó. Então, logo, o circuito de Norton, aquele circuito todinho, eu vou substituir só por uma fonte de corrente, ó. Vou fazer bonitinho aqui. Vai ser uma fonte de corrente em paralelo
com uma resistência. E aqui eu vou botar a minha carga. Ficou meio apertadinho aqui, né? A carga RL. Então, quanto é essa corrente de Norton? A gente calculou 7,5 miliamperes. Quanto é essa resistência do Norton? É 3,5 ohm, 3 dividido por 2 ohms. Aí esse circuito aqui, ó, é a resposta, é o equivalente de Norton. Então esse circuito aí é o equivalente de Norton desse circuito maior aqui, ó. Desse circuitão aqui, ó. Então todo esse circuito que tinha uma fonte de tensão bem aqui e tinha uma fonte de corrente bem aqui, esse circuito virou só uma fonte de corrente, que é essa aqui de baixo, em paralelo com uma resistência. Então, esse é o equivalente de Norton. A gente substituiu um circuito por uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência. Vamos fazer outro exemplo, tá? Fazer um outro exemplo, que sempre ajuda, exemplo sempre ajuda a esclarecer, sabe? Vamos fazer um outro exemplo aqui. Eu vou aproveitar um pouquinho mais para cima, para a gente ganhar mais tela. Um exemplo. Eu tenho esse seguinte circuito, para calcular o equivalente de Norton da parte marcada. Então, calcule o equivalente de Norton da parte destacada no circuito. Calcule então o equivalente. Eu vou escrever o desenho aqui do circuito. Então tem aqui uma resistência, aqui uma fonte. Eu vou tentar ver se eu ganho espaço aqui, tá, pessoal? Para não ficar tão apertadinho como ficou a questão passada, tá? Aqui uma fonte de corrente. Aqui eu vou ter uma resistência. Aqui eu vou ter um ponto A, um ponto B. Aqui uma resistência, uma fonte. E aqui um resistor final. Vamos colocar os valores. Aqui eu tenho 10 ohms, 12 volts, essa fonte aqui 9 ohms. Esse resistor aqui é de 6 ohms. Essa fonte de corrente é para baixo, 8 amperes. Aqui eu vou ter uma resistência de 4 ohms. E aqui uma fonte de 7 volts. E a parte marcada do circuito, eu vou marcar com esse verde clarinho aqui. É essa aqui. Se eu consigo subir aqui, pronto. Então ele quer que eu faça o equivalente de Norton só dessa parte que está marcada de círculo verde. Tudo isso aqui, então, que está para o lado de cá, ó, é carga. Tudo isso aqui é carga. Então, isso aqui todinho, ó, é carga. Por quê?
Porque ele disse que ele só quer o equivalente de Norton dessa parte aqui do circuito, né? Então, eu vou substituir isso aqui tudo do circuito pelo equivalente de Norton disso, né? Então, isso aqui é como se o que está do lado direito é como se fosse a carga, como se fosse o RL. Ok, então o primeiro passo é eu retirar a carga, né? Para calcular o equivalente de Norton. Então, eu vou... Tá aqui o desenho, ó, sem a carga. Puxa. Tá aqui o desenho sem a carga. E aí agora eu passo o curto. Essa corrente de curto vai ser o meu I de Norton. E aí eu preciso calcular esse I de Norton. Olha só, da mesma forma que quando eu passei o I de Norton, esse resistor de 6 ohms ficou curto-circuitado, né? Ó. Então ele está fora. Ok, vamos resolver esse circuito. Eu só tenho duas malhas novamente, né? Tem a malha 1 aqui e 1, e tem uma malha 2 aqui e 2. Por quê? Porque esse resistor de 6 ohms foi embora, né? Não tenho mais ele. Então só tenho I1 e I2. Esse de 6, ó. Por que que ele não participa do circuito? Esse resistor aqui de 6, ó. Por que que quando eu apliquei o Norton nele, né, o curto-circuito, por que que ele vai cair fora do circuito, né? Deixa eu só deletar aqui essas coisinhas. Antes eu não tinha esse curto aqui, ó. Deixa eu só deletar isso aqui também. Pronto. Antes eu não tinha um curto, né? Tá aqui, sem um curto, ó. Não tinha isso aqui, não tinha o curto. Eu só tirei a carga. Então isso aqui que era a carga, ó, eu tirei fora. Isso aqui que era a carga, eu tirei fora, ficou só o que eu quero fazer o Norton dele. Aí, o meu primeiro passo do Norton é eu passar esse curto-circuito aqui, ó, para eu calcular essa corrente, que é a corrente de Norton. Quando eu passo um curto aqui, esse meu resistor, ele já está ligado entre esse ponto e esse. Só que qual o problema aqui, ó? É que esse ponto bem aqui, ele está ligado por um fio até esse outro ponto de baixo. É só um fio, ó. Então, qual é a DDP? A DDP é zero, desse resistor. Então, se a DDP é zero, qual é a corrente que passa por ele? Se V é RI, né? A tensão é zero, a corrente também é zero. Ou seja, esse resistor não tem nem tensão e nem corrente. É como se estivesse fora. E para que eu quero, assim, na prática, isso? Pronto, você quer ir para projetos, né? Então, quando você vai fazer um projeto de um circuito, muitas vezes o projeto ele é grande, aí você quer avaliar um determinado componente só. As características de tensão, corrente e potência nesse elemento, só em um elemento. Aí, se você for variar a resistência desse elemento para ver como é que o circuito se comporta, você vai estar fazendo cálculos muito complicados o tempo todo, né? Imagina aqui nesse circuito aqui, ó, que eu vou variar essa resistência. Eu quero saber o comportamento desse circuito complexo quando eu vario a resistência desse elemento. Aí se eu colocar aqui 0 ohms, aí colocar 1 ohm, 2, 10K, 100K, para esse resistor, eu vou ter que fazer o tempo todo a mesma conta difícil, sabe? Com um circuito bem complexo. Para evitar isso, a gente troca o circuito complexo por um circuito bem mais simples.
E aí eu posso variar essa resistência aqui, e aí minhas contas vão ser bem fáceis de fazer. Eu vou conseguir calcular a corrente nele, vou conseguir calcular a tensão nele, e vou conseguir calcular a potência na carga de uma forma bem simples, só com esse circuitinho básico. Então essa é a ferramenta do circuito equivalente, né? Eu trocar um circuito complexo por um circuito mais simples. Mas para isso eu preciso fazer esses passos. Então qual é o primeiro passo, né? Tirou a carga, passou o curto. Ok. Quando eu passei o curto, esse resistor aqui eu vi que ele caiu fora. Então eu só vou ter duas malhas aqui, ó. Essa malha e essa malha agora. Duas malhas. Então, o meu circuito tem duas malhas. Eu vou resolver ele aqui, ó. RI igual a V. Duas malhas, 2 por 2, né? Então, vamos aqui na malha 1. Qual a soma das resistências da malha 1? 4. Né? Aqui na malha 1, ó, as resistências só tem a de 4. Aqui na malha 2, aliás, entre a malha 1 e a malha 2, entre a malha 1 e a malha 2 é esse braço aqui, né? Ó, que é comum a malha 1 e comum a malha 2. Tenho quantas resistências aqui? 0. Então aqui R12 é 0. R21 é o mesmo, né? Esse é o mesmo desse, é 0. E R22, somatório das resistências aqui da malha 2. Eu não tenho resistência na malha 2, porque o 6 foi embora, né? Então, aqui também dá 0. Isso eu quero calcular o I1 e o I2. Agora vamos para as fontes. Fonte de tensão na malha 1. Se eu seguir o sentido da corrente, ó, da malha, né? Eu vou estar indo aqui do menos para o mais. Então, eu tenho uma elevação de 7 volts. Então, eu vou ter 7 aqui, ó. Só que, continuando no sentido aqui da corrente, ó. Continuando aqui no sentido da corrente, né? Eu tenho essa outra fonte de 8 amperes aqui. Mesmo essa fonte de 8 amperes. Como é uma fonte, eu tenho que computar ela aqui, né? Aqui vai ficar 7, mais por conta dessa fonte de tensão. Mas essa fonte de corrente também tem uma tensão em cima dela aqui, ó. Como a corrente está para baixo, o mais é embaixo e o menos é em cima. Quando eu percorrer aqui pelo sentido da malha, ó, eu vou estar indo do menos para o mais. Então, eu vou ter uma elevação. Uma elevação de quantos volts? Eu não sei, então é Vx. Então, aqui vai ser 7 mais Vx. Mais Vx. E embaixo? Embaixo é na malha 2, que é essa malha aqui. Então, eu vou ter quantas fontes nessa malha, se eu for seguir o sentido da corrente da malha? A única que eu vou ter é essa, ó, indo do mais... Oi. Indo do mais para o menos. Então, eu vou ter uma queda, né? Do mais para o menos, eu vou ter uma queda de Vx. Aqui, ó. No sentido da malha, eu estou indo do mais para o menos. Então, eu vou ter uma queda de Vx. Ó. Então, menos Vx. Aí, se eu resolver esse sistema, eu tenho o I1, que é a corrente na malha 1 aqui. E tenho o I2, que é a corrente na malha 2. Só que o meu I2 é o próprio IN que eu quero encontrar. Então, eu vou resolver esse sistema. Eu vou somar a linha de baixo com a de cima. Aí eu vou ficar com o seguinte sistema. Somando esse 0 com esse 4, vai me dar 4 em cima.
Somando esse 0 de baixo com o 0 de cima, eu vou ter 0 aqui. Isso vezes I1, I2, vai me dar, ó, se eu somar esse menos Vx aqui de baixo com mais Vx aqui de cima, eles vão se cancelar, vai sobrar só o 7. Então, eu vou ficar com 7 aqui. Só que aí, se você perdeu a linha de baixo, onde é que eu vou encontrar ela? Eu vou encontrar em Vx, né? Porque foi o Vx que eu utilizei para sumir com a linha de baixo. Então, eu vou no circuito e vou encontrar qual a expressão aqui de corrente em Vx. Deixa eu dar um zoom aqui. Vou deletar algumas coisas aqui. Está aqui o Vx, ó. É a tensão dessa fonte de corrente aqui. Então, o Vx é a tensão dessa fonte. Eu vou ter que encontrar uma equação aqui. Uma equação de corrente, ó. Então, se o meu I1... Ó, o resultado tem que ser uma corrente para baixo, né? Porque essa é a corrente que realmente está passando nesse fio aqui, ó. Essa corrente de 8 amperes para baixo. Então, eu sei que tem 8 amperes para baixo. Se de fato tem 8 amperes para baixo, é porque se eu pegar o I1, que é essa corrente aqui que está descendo, ó, e subtrair do I2, que é essa corrente aqui que está subindo, né? Então, se eu pegar essa corrente I1 que está descendo e subtrair da corrente I2 que está subindo, vai me dar exatamente os 8 amperes descendo. Aqui. Então, qual é a minha equação auxiliar, que eu vou colocar lá no lugar da equação que sumiu, né? É justamente essa equação da fonte. Então, a minha equação auxiliar aqui, ó, é I1, tá preto, menos I2 é igual a 8. Professor, por que é I1 menos I2 e não I2 menos I1? É por causa do sentido da corrente. O sentido da corrente real é para baixo. Então, eu vou pegar a corrente I1 que está descendo, eu vou tirar o pouquinho que está subindo e o resultado vai me dar para baixo. Então, vai ficar o I1 que está descendo, menos o pouquinho que está subindo, que é o I2, o resultado vai me dar 8 para baixo. Essa é a equação. Então, eu vou botar aqui, o meu I1 é 1, meu I2 é menos 1, e o meu resultado igual a 8. Aí, resolvendo esse sistema, eu encontro o I1 e o I2. Então, vamos resolver aí esse sistema. Vou compartilhar a calculadora. Então, resolvendo o sistema, pela calculadora, a gente vai ter, coloco verde, matriz, que é o verde enter, né? Primeiro elemento 4, segundo elemento 0, terceiro elemento 7, seta para baixo. Primeiro elemento 1, segundo elemento 1 negativo, terceiro elemento 8. Terminei de entrar a matriz, ó, do meu sistema, dou um enter final. Aí venho em MTH, MAT, FACT e RREF. Vai me dar que o meu I1 é 1,75 amperes e o meu I2 é menos 6,25. Então, é 1,75 menos 6,25. 1,75 e o I2 é menos 6,25 amperes. Então, meu I Norton, ó, é o próprio I2, né? A gente já viu isso, ó.
meu I Norton vai ser menos 6,25 amperes. Então, calculei o I de Norton aqui. Preciso calcular o que agora? O R de Norton, que é o mesmo R de Thevenin. Então, como é que eu calculo o R de Norton? Eu vou pegar de novo aquele circuito. E vou zerar as fontes. Então, essa fonte de 7 volts, eu vou zerar ela, vou deletar. Só que uma fonte de tensão, quando eu zero, ela vira um curto. Então, eu vou passar um curto aqui, ó. Mas a fonte de corrente, eu vou zerar ela também. Ela é 8 amperes. Ó. Eu vou zerar essa fonte de corrente. Uma fonte de corrente, quando eu zero, eu vou deletar ela, ó, ela fica um circuito aberto. Eu não passo um curto, eu deixo aberto mesmo. Então, vamos ver como é que estão esses resistores. Eu tenho que olhar a resistência total a partir daqui, né? Então, eu tenho aqui o ponto A, então esse ponto também é A, esse ponto é A e esse ponto é A. Esse ponto aqui é B, então esse também é B, esse é B, esse é B. Então, a minha resistência de 6 ohms está entre A e B. A minha resistência de 4 ohms também está entre A e B. Então, essas duas resistências, elas estão em paralelo, né? Ambas as resistências estão entre A e B. Tanto a de 4 como a de 6. Então, elas estão em paralelo. Então, quem vai ser a minha resistência de Norton? Vai ser 4 paralelo com 6. Duas resistências em paralelo, eu posso calcular fazendo o produto pela soma. Então, é 4 vezes 6 sobre 4 mais 6, que dá 24 sobre 10, que dá 2,4 ohms. Então, quem é a minha... Aí terminamos o equivalente de Norton aqui. Então, quem é o nosso equivalente de Norton? Fica assim, ó, é uma fonte de corrente, mas olha o detalhe, ó, seria uma fonte de corrente assim, né, no modelo que a gente fez, ó, para cima, né? Só que observe que a nossa corrente de Norton deu negativo, ó. Então, como deu negativo, agora a seta é para baixo, tá? Porque deu negativo. Se a corrente de Norton tivesse dado positivo, eu manteria a seta para cima. Então, a minha corrente de Norton é 6,25 amperes para baixo, que significa o negativo, né? O negativo é o mesmo que o sentido invertido, tá? Aí aqui a resistência em paralelo, ó. Aqui o ponto A e o ponto B. A resistência em paralelo é 2,4 ohms. E o resto do circuito eu posso inserir, ó. Aí ficou assim, ó. A resposta final ficou assim. Aqui 10 ohms, ó. Aqui 12 volts, aqui 9 ohms. E aqui o meu equivalente de Norton. Então eu troquei duas fontes e duas resistências por uma, né, ó, duas fontes, ó. E essa, né? A fonte de 7, deixa eu pegar marcando aqui, ó. A fonte de 7 e a fonte de 8, eu troquei essas duas fontes por uma fonte só, que é essa fonte aqui, ó, de 6,25. E esses dois resistores aqui, ó, o de 4 e o de 6, eu troquei por só um de 2,4, que é o equivalente de Norton, né? Então, eu terminei o meu circuito equivalente de Norton. Eu posso agora analisar esse circuito aqui, que é o meu foco de análise, e o restante do circuito eu troquei por uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência. Ok.
Tem um detalhe, pessoal, que é legal de fazer, sabe? Que é quando você calcula um dos equivalentes, você facilmente encontra o outro. Então, eu não preciso... Se, por exemplo, uma questão pediu o equivalente de Thevenin e de Norton, de um mesmo circuito, pediu os dois equivalentes, você não precisa fazer todos os passos de um e todos os passos do outro, não. Você pode fazer um dos equivalentes e, no final, converter para o outro. Como é que é isso? Deixa eu mostrar aqui. Eu vou acrescentar aqui uma aba. Então, conversão entre os circuitos equivalentes. Ó. Conversão entre os circuitos equivalentes. Então, se eu tenho ó, o equivalente de Thevenin, que é esse aqui, ó, uma fonte de Thevenin insere uma resistência de Thevenin, né? Esse é o equivalente de Thevenin. Eu consigo converter um equivalente de Norton, que é uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência de Norton. Aqui, ó, e de Norton, que é a resistência de Norton. Como é que eu converto um circuito, por exemplo, de Thevenin, no de Norton e vice-versa? Basta usar a lei de Ohm aqui, ó. Eu só vou precisar da lei de Ohm para fazer essa conversão. Então, vamos fazer um exemplo. Ó. Digamos que eu calculei a tensão de Thevenin, me deu 10 volts. E a resistência de Thevenin me deu 10 ohms. Aí eu quero converter esse equivalente de Thevenin para equivalente de Norton. Então, eu vou ter aqui uma fonte de corrente de Norton e uma resistência de Norton aqui. Quanto vai ser a resistência de Norton? Sempre a resistência de Thevenin é igual à resistência de Norton. Por quê? Porque são os mesmos passos, né? Tanto lá nos passos para equivalente de Thevenin, quanto nos passos para equivalente de Norton, basta eu retirar a carga e zerar as fontes, calculando a resistência total. Isso tanto no equivalente de Thevenin quanto no equivalente de Norton. Se os passos são os mesmos para os dois modelos, então é porque os valores, os resultados são iguais. Então, se o meu R de Thevenin aqui ó, é 10, então o meu R de Norton aqui ó, também vai ser, o R de Norton aqui também vai ser 10. E quem vai ser o meu I de Norton, que é essa corrente que eu ainda não sei o valor dela? Aí eu aplico a lei de Ohm. Então, a lei de Ohm me diz que se eu quero um I, eu pego a tensão e divido pela resistência. Então, se eu quero o I de Norton, eu pego o V de Thevenin e divido pela resistência de Thevenin. Quem é o meu V de Thevenin? É 10. Quem é o meu R de Thevenin? É 10 também. Então, quanto é a minha corrente de Norton? 1 ampere. Então, essa fonte de corrente aqui ó, é de 1 ampere. E aí eu converti do equivalente de Thevenin, que é esse aqui, para o equivalente de Norton, que é esse aqui. Posso fazer a volta? Posso. Se eu tenho um equivalente de Norton, eu posso encontrar o equivalente de Thevenin. Então, esse aqui foi um exemplo. Vamos fazer um exemplo da volta, né?
Então, agora eu tenho um equivalente de Norton. Digamos que essa fonte de corrente aqui seja 24 amperes. E eu tenho uma resistência aqui paralela do equivalente de Norton de, sei lá, 12 ohms. Aí eu quero converter esse equivalente de Norton para equivalente Thevenin. Então, a gente já viu que o R de Thevenin é igual ao R de Norton, né? Então, no modelo aqui de Thevenin, ó, a minha resistência em série vai ser de quanto essa resistência? O próprio 12, né? São iguais. Então, aqui seria 12 ohms. E quanto seria a tensão aqui de Thevenin da minha fonte? Aí eu uso a lei de Ohm. Então, meu V de Thevenin, pela lei de Ohm, né? Um V é R vezes I. Então, se eu quero V de Thevenin, eu vou pegar o R de Thevenin, que no caso é o R de Norton, né? Que é o que eu tenho aqui, ó. É o R de Norton, vezes o I de Norton. Quanto me dá aqui, ó? O R de Norton, que é 12, vezes o I de Norton, que é 24. 12 vezes 24 me dá 360. Então, a minha tensão aqui seria 360 volts. E aí eu converti um equivalente de Norton para equivalente de Thevenin. Então, o que eu preciso para converter de Thevenin para Norton ou Norton para Thevenin? Só a lei de Ohm. Né? Porque as resistências de Thevenin e Norton são iguais. Então, eu só tenho que usar a lei de Ohm. Caso eu tenha a tensão de Thevenin, eu calculo a corrente de Norton. Se eu tiver a corrente de Norton, eu calculo a tensão de Thevenin. As duas coisas eu faço pela lei de Ohm. Ok? Então, para quem faltou a aula passada, pessoal, eu vou só fazer a chamada, né? Essa chamada não é para reprovar ninguém por falta, nada disso. É só para a gente acompanhar quem está assistindo, né? Para a gente poder entrar em contato com os alunos. Hoje mesmo eu já liguei para vários alunos, sabe? Para tentar ajudar eles a poder acompanhar as aulas, sabe? Aí a gente vai estar fazendo essas chamadas. Não só eu, mas os outros professores também devem estar fazendo na próxima semana, sabe? É mais para a gente acompanhar os alunos que estão vindo. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Para a gente fazer aqui a chamada, né? O Cartegiano, ele estava agora há pouco online, sabe? Ele disse que não ia poder continuar, né? Então, hoje é o que? Dia que ele ia pegar ainda hoje mesmo a aula gravada. Hoje é dia 17, né? Ah, essa aula aqui, né? 17. Ana Evelyn. Eu. Arthur. O Arthur, falei com ele hoje, não sei se ele entrou. Tá, ele tá aí. É porque ele tá sem áudio, né? Acho que ele tem um problema no microfone. Carlos Felipe. Deixa eu ver se o Carlos Felipe deu certo. Carlos Felipe, né? Não, o Carlos Felipe eu vou ter que tentar contato com ele. O Carlos Felipe não veio. Francisca Nayara, também não tenho visto ela. Professor, eu tô aqui. Opa, tá aqui, é mesmo. Desculpa. Você falou logo no comecinho, né? Foi mesmo, verdade. Beleza. Francisco Lucas. O Lucas, eu não sei se ele acha que não veio não, Lucas. Não. Gabriel Rocha. Gabriel também não vi ele. Gabriel.
Hoje eu acho que mandei umas WhatsApp para uns 20 alunos hoje. Ítalo Gabriel. Ítalo, né? O Ítalo acho que também não tá. João Anderson. João Anderson. Também não, né? A gente está com a adesão baixa, sabe? Cartegiano estava aí, falou comigo. O Félix eu não vi mais. Maurício. O Maurício também não vi ele até agora. O Natan estava aí. Presente, Natan. Opa, beleza, Natan. O Natanael, hein? Natanael também não vi. O Pedro, né? Tá sempre aí. A Renata tá aí. Aliás, a Renata falou comigo agora há pouco. Ah, tá aqui, né? Deu certo, né, Renata? E o Tiago? O Tiago tá aí? Tô aqui, professor. Pronto, beleza. Ok. Vamos salvar aqui. Aqui é... equivalente de Norton. Aí, pessoal, já, assim que a gente terminar a aula, né, ele já salva, já fica no próprio Teams a videoaula salva, sabe? Aí já dá para assistir, quem quiser, né? Se algum colega que você tiver contato e não assistiu, né? Pode já assistir já. Acho que ele não dura mais do que 1 hora, não, para fazer o upload. E aí amanhã eu boto o link no portal. Bom, ok. Então, para quem perdeu a aula de TVNAM, eu vou resolver uma questão do equivalente de TVNAM aqui, tá? E aí a gente, no final, converte para Norton. Só para a gente testar essa funcionalidade aqui, ó, de você converter os circuitos. Então, deixa eu criar uma nova página aqui. Vamos fazer um equivalente TVNAM. Aqui. Vamos lá. Então, vamos fazer aqui um exercício de TVNAM agora. Aí o exercício vai ser assim, ó. Calcule os equivalentes de TVNAM e Norton. Então, calcule os dois. Aí, como eu falei para vocês, não precisa fazer o passo a passo dos dois, né? Você faz só um e aí converte no final para o outro, aí você tem os dois equivalentes. Então, o circuito é esse aqui, ó. Ele tem uma fonte aqui de 10 volts. Uma resistência aqui, uma fonte de corrente para baixo. Aí aqui a resistência de 200. Eu não sei se foi essa que a gente fez, foi? Aqui no exemplo de Norton. Tô achando tão parecido. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Pera aí. Só botar os valores aqui. Aqui 200 ohms. Aqui 300 ohms. E aqui 50 miliamperes. Deixa eu só voltar para ver se a gente fez semelhante aqui. Esse aqui é bem diferente. Aqui é de 6K, 2K. Não, fez não, é impressão minha. Ok, então ele quer o equivalente de TVNAM desse circuito. E aí depois eu converto e encontro o de Norton também. Mas eu vou calcular primeiro de TVNAM. Então o que a gente vai fazer, né?
Primeiro passo do TVNAM, a gente tira a carga e calcula a tensão aqui de circuito aberto entre A e B. Esse é o primeiro passo de TVNAM. Aí eu tenho o V de TVNAM, que é essa tensão de circuito aberto. Então eu vou aqui, ó, selecionar essa parte do circuito. Vou dar um Ctrl C, um Ctrl V. Trazer ela para cá. E aí a tensão aqui, ó, de A para B, essa tensão é o V de TVNAM. Professor, como é que eu encontro essa tensão? Aí você pode observar aqui, ó, que esse ponto A, ele está bem aqui também, né? E esse ponto B, ó, ele está também bem aqui, ó. Então a tensão de TVNAM, que é a tensão entre A e B, é a tensão também em cima desse resistor de 200, né? Se observar, o resistor de 200, ó, está entre A e B. Então, para eu calcular a tensão de TVNAM, é só eu calcular a tensão nesse resistor de 200. Ok. Então, eu vou fazer aqui por nós ou por malhas, hein? Vamos fazer por nós, para fazer diferente, né? Posso fazer por qualquer um. Vamos fazer por nós, para ficar diferente. Então, eu vou botar aqui a referência aqui embaixo, ó. Então, tudo isso aqui é referência, né? Tudo isso aqui é a referência, ó. Esse nó todinho de baixo é a referência. Aqui, ó, eu tenho o meu V1. E esse nó de cima aqui, ó, é o meu V2, né? Então, quem vai ser a minha tensão de TVNAM? Vai ser a tensão de A para B. Ou seja, é a tensão V2, né? V2 para referência. Então, a minha tensão de TVNAM é a mesma tensão V2, porque a tensão V2 está em cima aqui da resistência. Ok, então eu tenho dois nós, né? V1 e V2, minha matriz vai ser 2 por 2. Qual é a matriz? Lembrando lá do método dos nós, o sistema matricial é GV, né? Meu Deus. Tá bom. GV igual a I. Esse é o meu sistema matricial. Então vamos montar ele aqui, ó. É 2 por 2, então qual a condutância que eu tenho ligada ao nó 1? É só aqui o de 300, né? Só o resistor aqui de 300, ó. Que está ligado no nó 1. Então eu vou ter aqui, ó, 1 sobre 300. Aqui, ó, vai ser condutância entre nó 1 e nó 2. Então, entre o nó 1, que é esse aqui, ó, e o nó 2, eu tenho também o de 300, entre o nó 1 e o nó 2. Só que como é entre dois nós, aí fica negativo aqui, ó, menos 1 sobre 300, né? Quem é esse elemento aqui, que é a linha 2, coluna 1? É também condutância entre o nó 2 e o nó 1. É o mesmo desse aqui, ó. Então, é menos 1 sobre 300. E esse último elemento aqui é todas as condutâncias ligadas no nó 2, porque é o elemento 2,2, né? Então, é tudo que está ligado no nó 2. Então, eu tenho ligado no nó 2, 300, né? Esse 300 está no nó 2 e o 200 também está no nó 2, ó. Esses dois. Então, eu vou ter aqui que é 1 sobre 300 mais 1 sobre 200. Isso para encontrar V1 e V2. E agora aqui, depois da igualdade, as fontes de corrente, né? Então, fontes de corrente no nó 1, é o meu primeiro elemento aqui. Então, no nó 1, ó, que é esse nó aqui, eu tenho quantas fontes de corrente? Nenhuma, porque aqui é uma fonte de tensão. Mas uma fonte de tensão também não fornece uma corrente? Fornece. A corrente ela sai do positivo, ó. Então ela é para cima.
Como eu não sei o valor dela, eu vou chamar de Ix. Então, se no nó 1 está entrando uma corrente X, nesse nó 1 está entrando uma corrente X, então vem para cá mais Ix. Ok, e esse elemento aqui de baixo? As fontes de corrente ligadas ao nó 2, corrente de fonte, né? Aqui o nó 2, ó, eu tenho essa fonte aqui, ligada aqui no nó 2. Ó. Corrente saindo de 50 mili. Então, se a corrente que está saindo é 50 mili, então saindo eu tenho menos 50 mili. Ok. Só tem essa fonte ligada no nó 2. Agora tem um detalhe, ó. Eu não consigo resolver porque tem um Ix aqui me atrapalhando. Eu não consigo botar isso na calculadora para resolver porque tem esse X aqui atrapalhando. Como eu não tenho nenhum outro X para somar e eliminar, então eu vou ter que trocar essa linha. Onde é que eu vou achar uma linha para trocar? Eu tenho que ir lá nesse X. Ó. Meu Ix está bem aqui, né? Aliás, está aqui ele, ó. É esse aqui, meu X. Eu vou precisar pegar uma equação de tensão lá no X. Qual é a equação de tensão que eu vou pegar? Ó? Essa aqui, ó. Mais V1 menos 0 volts, né? Que é a referência aqui, ó. É igual a 10, que é a tensão da fonte. Então, a minha linha que eu vou usar aqui para trocar é mais V1 menos 0, né? É igual a 10. Ou seja, mais V1 mais 0V2, né? É igual a 10. Aí eu já posso finalizar aqui, ó. Então, meu sistema vai ficar assim. Vamos fazer essa conta. 1 sobre 300. Eu vou fazer na calculadora aqui para ficar mais rápido, tá? 1 sobre 300 dá 0,003. Isso 3 é uma dízima, né? 1 sobre 300. Então, menos 1 sobre 300 vai ficar menos 0,003, uma dízima. Aliás, eu vou trocar nessa linha. Nem precisava fazer essa conta, né? Eu vou trocar essa linha. É a linha que eu vou trocar. Então, aqui vai ficar 1V1, né? Ó. 0V2. Aqui, V1, V2. E aqui, depois da igualdade, vai ficar o 10, né? Que é a linha que eu troquei. Agora, tem que fazer a conta aqui embaixo. Então, embaixo, ó, eu vou ter menos 1 sobre 300. Então, eu já aproveito aquele valor, né? Menos 0,003 aqui embaixo. Que é o menos 1 sobre 300. E agora eu tenho que fazer essa conta, ó. 1 sobre 300 mais 1 sobre 200. Vou fazer aqui. Vou fazer direto aqui, tá? Vai dar, ó, é 0,0083. E o 3 também é uma dízima. Ok. E aqui vai ficar menos 50 mili. Agora vamos compartilhar a calculadora para resolver esse sistema. Então, eu vou compartilhar a calculadora. Vamos resolver esse sistema aí agora. Então, ó, verde matriz. A primeira linha ficou 1, 0, 10. Abaixo, né? A segunda linha ficou 0,00 negativo, né? E aí, uma dízima periódica de 3, ó. Então, 0,0333333 negativo.
O outro elemento ficou 0.00833333, porque é uma dízima periódica de 3. Eu dou Enter. E depois da igualdade ficou 50 negativo vezes 10 a 3 negativo. Por quê? Porque é menos 50 mili, né? Então, eu botei menos 50, que é o 50 trocando o sinal. E depois eu botei o EX, que é vezes 10, né, elevado a 3 negativo. Ó. 3 negativo. Então, aqui é menos 50 mili. Eu dou Enter. Terminei de entrar os valores, dou um Enter final. Está aqui o meu sistema, ó, MTH, para resolver MAT, FACT, RREF. E aí ele me diz que o meu V1 é 10, é o primeiro resultado da última coluna, né? E o meu V2 é menos 2. Então aqui deu, ó, o meu V1. Vou fazer aqui do lado, ó. Meu V1 deu 10 e o meu V2 deu menos 2. Isso volts, né? Só que o meu V2 é o V de TVNAN. Então meu V de TVNAN é menos 2 volts. Ok. Agora vamos calcular a resistência de TVNAN. Resistência de TVNAN. A gente deleta. Eu vou usar esse mesmo circuito aqui, pessoal, para não gastar muito espaço. Eu vou usar esse mesmo circuito aqui, ó. Certo? Então, para calcular o R de TVNAN, a gente elimina essa resistência, né? Abre o circuito na resistência, ó. Aí eu zero as fontes, né? Essa fonte de 10 aqui, ó. Essa fonte de 10 vira um circuito fechado, né? E essa fonte aqui, ó, 50 mA, vai virar um circuito aberto, que é uma fonte de corrente, né? Vira um circuito aberto. Aí, se eu tenho aqui o A e aqui o B, essa minha resistência está aqui entre A e B, ó, que é o mesmo ponto. Esse A vem bem para cá, esse B vem para cá, vem para cá, vem para cá. Então, tanto de 300 como de 200 estão entre A e B. Ó. 300 está entre A e B. E o de 200 também está, o de 200 aqui, ó, também está entre A e B. Certo? Então, a minha resistência de TVNAN vai ser 300 paralelo 200. Está em paralelo, né? Estão entre os mesmos dois pontos. Que é o produto, ó, 300 vezes 200, dividido pela soma, né? Que dá 500, né? Então, vai ficar, corta aqui, corta. Vai dar 3 vezes 2, 6, 0, 0, né? Que sobrou esses dois zeros. Dividido por 5. Então, a minha resistência de TVNAN vai dar, ó, 60 por 5. Tu tá aparecendo na calculadora. Ah, meu Deus. Deixa eu trocar. Eu esqueci de tirar a calculadora, ó. Deixa eu voltar aqui, peraí. Tá certo. Então, eu vou voltar aqui essa conta. Dá tempo. Vou voltar essa continha aqui. Então, ó, quem vai ser o meu R de TVNAN, né? Eu retiro a carga, ó, tirei já. Tá aqui o A e aqui o B. Tá compartilhando? Tá não, né? Tá? Tá vendo aí? Tô vendo. Ó. Aí bem aqui, ó, era uma fonte de corrente. Fonte de corrente a gente abre, né? Então fica aberto aqui. E bem aqui era uma fonte de tensão. Fonte de tensão vira um curto. Então tá aqui o curto-circuito dela aqui, ó. Vira um curto. Como esse ponto é A, esse também é A, esse também é A. Como esse ponto aqui é B, aqui também é B, aqui também é B, aqui é B, ó. E aqui também é B. Então, o meu resistor de 200 está entre A e B. E o meu resistor de 300 também está entre A e B. Ou seja, eles estão em paralelo, né?
Se eles estão em paralelo, meu resistor de Thevenin é 300 paralelo 200. Então vai ser, ó, 300 vezes 200, que é o produto, né? Pela soma aqui dá 500. Corta. 2 vezes 300 dá 600 sobre 5. Então, meu R de Thevenin, 600 sobre 5 dá 120 ohms. Ok, então eu tenho meu V de Thevenin. Está aqui ele bem aqui, ó. Tenho o meu R de Thevenin. Está aqui ele aqui. Posso achar o meu R de Norton. É bem fácil achar, né? Porque o R de Norton é igual ao R de Thevenin, ó. Então, meu R de Norton também é 120 ohms. E fica faltando só eu encontrar o meu I de Norton, para eu ter todos os parâmetros dos dois circuitos, né? Thevenin e Norton. Então, quem é o meu I de Norton? A gente acabou de falar que se eu quero encontrar o I de Norton a partir de Thevenin, eu uso a lei de Ohm. Então, corrente é igual a quê? Tensão sobre resistência. Quem é a minha tensão de Thevenin? Menos 2, né? Aqui, ó. Menos 2. Menos 2 sobre a resistência, que é 120. Dividindo aí, ó. 2, né? Menos 0, 0. 0,016, né? Só que o 6 é uma dízima, né? Isso amperes. Ok, então esse aqui é o meu I de Norton. Então achei todos os parâmetros. Eu tenho o R de Thevenin, V de Thevenin, R de Norton e I de Norton. Achei todos os parâmetros aí. Se eu for querer fazer o desenho, só para finalizar, né? Eu vou circular aqui. Deixa eu ver como ficou ruim. Ver se ele faz aqui um círculo bonitinho. Ó, bom, beleza. Então, vamos fazer só o desenho, né, desses circuitos equivalentes. Ele pediu tanto o Thevenin quanto o Norton. Vamos fazer aqui, ó. O circuito equivalente Thevenin, vou dar um zoom aqui embaixo para a gente finalizar. Meu V de Thevenin, lembra, ó, deu menos 2. Tá aqui ele, ó. Meu V de Thevenin. Ou seja, a minha fonte, como deu negativo o V de Thevenin, a minha fonte do circuito equivalente Thevenin vai estar invertida, ó. Aqui, ó. 2 volts. E a resistência de Thevenin vai aqui em cima. Aqui o equivalente Thevenin. Essa resistência é 120 ohms. Esse aqui é o equivalente de Thevenin. E o equivalente de Norton, a corrente de Norton, ó, ela deu negativa. Então, em vez de eu botar, ó, a setinha da fonte para cima, eu vou botar para baixo, porque deu negativa. Não. Quanto? Menos 0, ó, eu vou botar aqui em miliamperes, tá? Isso aqui é como se fosse, ó, 16,6 miliamperes. E aí o equivalente de Norton tem uma resistência de Norton em paralelo aqui. E essa resistência de Norton é a própria resistência de Thevenin, 120. Vou melhorar isso aqui. Eu acho que a gente acabou, pessoal. Então tá aí. Esse aqui é o meu equivalente de Norton. E aí a gente fechou esse conteúdo, né, de circuito equivalente Thevenin de Norton. Beleza?
Então, se uma questão Dois. pedir... Oi? Esse é o primeiro conteúdo para V2? Esse é o primeiro, A gente viu superposição, Thevenin e Norton, né? Na verdade, se a gente for contar um a um, são 3, né, que a gente já viu. Superposição, Thevenin e Norton. Tá. Se fosse já 3 conteúdos. Beleza, pessoal? Então vamos ficar por aqui, né? Que já deu 10 horas. Aí... Foi passar, professor. Oi, eita. Aí na próxima aula a gente vai continuar com o teorema da máxima transferência de potência. Cenas do próximo capítulo. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Tchau. Boa noite.